Olá, eu sou Macorati e nesta videoaula vou mostrar como usar Storage Procedures. Os recursos usados nessa videoaula são o Visual Basic 2005 Express Edition e o SQL Server 2005 Express Edition. Uma Storage Procedure pode ser compreendido como uma coleção de comandos SQL que você usa para gerenciar um banco de dados relacional. No caso do SQL Server, podemos entender uma Storage Procedure como um programa Transact SQL, que fica armazenado no banco de dados SQL Server. Então, um dos motivos para a utilização de Storage Procedures é o ganho de desempenho e a facilidade de manutenção que esse recurso proporciona. Além de reduzir o tráfego na rede e possuir diversos recursos como mecanismo de segurança, uma Storage Procedure fica armazenada no banco de dados e pode ser usada por diversos programas, facilitando assim a manutenção. E outro fator interessante é que uma Storage Procedure, uma vez que ela é executada, os próximos acessos à mesma Storage Procedure são mais rápidos, pois o seu plano de execução ela fica na memória. Então, existem esses fatores que tornam a utilização da Storage Procedure, dependendo da situação, um fator muito interessante. É claro que existem prós e existem contras. O objetivo dessa videoaula é apenas dar uma introdução básica e mostrar como você pode usar criando Storage Procedures num banco de dados SQL Server para selecionar, incluir, alterar e atualizar dados. Por esse motivo, não vamos estar usando os assistentes de configuração de Data Source. Vamos estar criando as Storage Procedures e efetuando as operações básicas do banco de dados via código. Então, iniciando o Visual Basic 2005, vamos criar um novo projeto na janela New Project, Template Windows Application. Vamos dar um nome ao nosso projeto. Eu estou usando o nome usando Storage Procedures ou procedimentos armazenados. Bom, eu vou criar um banco de dados para a nossa aplicação muito simples para ganhar tempo, porque o objetivo não é entrar em detalhes da Storage Procedures. É apenas mostrar, dar uma visão básica. Então, vamos criar aqui incluir um novo item, Add New Item. E aqui na janela Add New Item Templates, eu tenho aqui o template SQL Database. Eu vou chamar esse banco de dados, vou chamar empresa MDF, mas o nome aqui é irrelevante. Esse banco de dados ele vai possuir uma tabela com 3 campos. Então aqui na janela Database Explorer, deixa ele estar criando aqui então ele vai criar um dataset. Tá, eu vou finalizar aqui.
Vejo que ele criou um dataset, mas eu não vou estar utilizando aqui esse recurso. E aqui o arquivo config, appconfig, ele já criou aqui a minha string de conexão no arquivo de configuração. Foi por isso que eu continuei ali com a criação do dataset. Porque aqui vou estar usando apenas a string de conexão no arquivo appconfig. Então aqui na janela Database Explorer, se você estiver usando Visual Studio, aqui você vai no lugar da janela Database Explorer, você vai ter a janela Server Explorer. Então aqui eu tenho meu banco de dados criado. Naturalmente eu não vou ter nenhuma tabela, né? Então eu vou criar uma tabela aqui. Então, clicando com o botão direito no objeto Table, Add New Table. Aqui eu vou criar uma tabela bem simples, com código, nome, cidade. Vou definir aqui campo código como chave primária e o campo incremental do tipo identity. Salvar a tabela, eu poderia estar incluindo o nome dela aqui. Essa vai ser a minha tabela clientes. Vou salvar. Então aqui eu já tenho a minha tabela clientes criada com os campos código, nome e cidade. Bom, além do objeto table, o banco de dados SQL Server permite a criação de diversos outros tipos de objetos. Um deles é a Storage Procedures. Além de views, functions, eu tenho Storage Procedures. Então, para criar uma Storage Procedure, aqui no IDE do Visual Basic 2005, eu vou clicar com o botão direito em cima do objeto Storage Procedure e selecionar a opção Add New Storage Procedure. Note que ele me abre aqui um modelo de criação. Então, Create Procedure é o padrão para a criação de uma Storage Procedure, DBO e o nome da Storage Procedure. Bom, o primeiro procedimento armazenado que eu vou criar vai ser o mais simples possível. Eu vou selecionar os dados da tabela clientes. Então, eu vou dar um nome aqui para minha Storage Procedure. Geralmente, costuma-se padronizar para identificar uma Storage Procedure sempre que começa com os caracteres SP. Então, dei o nome aqui SP lista clientes. Aqui, essa minha Storage Procedure ela não vai ter nenhum parâmetro. Então aqui eu não vou estar usando parâmetro. Esse parâmetro também não vou estar utilizando. E aqui eu vou declarar a instrução SQL que eu vou usar. No caso, eu vou dar um select. Vou declarar aqui o nome, o código, o nome e a cidade. From da tabela clientes. Então aqui eu nem precisaria desse retorno aqui. Aqui eu já tenho a minha história de procedure com o código declarado. Eu vou clicar no botão salvar
E aqui eu já tenho aqui a minha história de procedure lista clientes criada. Veja que foi muito simples. Então, eu acabei de criar uma história de procedure que vai me selecionar, me exibir todos os dados da tabela clientes. No caso, vamos agora criar uma história de procedure para selecionar um cliente. Então, novamente, clicando em Add New, no objeto Stored Procedure, Add New Stored Procedure, eu tenho aqui, eu vou dar um nome SP seleciona cliente. Para selecionar um cliente, eu vou usar um parâmetro. Então, eu vou estar usando um parâmetro. E o nome do parâmetro, eu vou selecionar pelo código, que é o código que é a chave primária da tabela. Chave primária autoincremental. Então, lembre-se que o código foi declarado como do tipo int. Então, eu estou utilizando aqui... Estou utilizando aqui o parâmetro código. E aqui eu vou estar selecionando todos os registros da tabela clientes usando uma condição, que eu quero selecionar o cliente, onde o código vai ser igual ao parâmetro que eu defini. Então aqui a minha história de procedure seleciona cliente, eu vou salvar, ok. Note que aqui, ao exibir a história de procedure, ela já me mostra o parâmetro que ela vai utilizar. Vamos agora então criar uma história de procedure para incluir cliente. Novamente, clicando no objeto Stored Procedure, Add New Stored Procedure. Então aqui, o nome da minha SP inclui cliente. Aqui também eu vou estar usando parâmetro. Eu vou estar incluindo o nome e a cidade. E por que eu não estou incluindo o código? Bem, o código, lembre-se, é um campo autoincremental. Então, ele vai ser incrementado automaticamente a cada inclusão. Por isso que, aqui na história de procedure, eu vou estar apenas incluindo o nome, que é um varchar de 50, vírgula, e a cidade. Opa, é um N varchar, né? N varchar de 50. Bom, aqui a instrução SQL que eu vou estar utilizando é um insert int, né? Que eu vou estar incluindo. Eu vou estar incluindo aonde? Na tabela clientes. O que? O nome e a cidade. Os valores serão os parâmetros que eu defini. Nome, cidade. Opa. Então aqui eu tenho a minha história de procedure inclui cliente. Vamos salvar e exibir aqui, ó. Perceba que ao listar a história de procedure, ela exibe aqui os parâmetros que eu estou utilizando.
Bom, já temos uma para selecionar, para listar, para incluir. Agora vejamos uma para atualizar. Atualizar clientes. Então, para mim atualizar um cliente, eu preciso selecionar, eu preciso estar usando, eu não posso atualizar todos os clientes, então eu vou estar aqui também usando parâmetros, e neste caso vou estar usando todos os parâmetros, porque eu vou precisar do código para poder selecionar o cliente que eu desejo atualizar. O código, o nome, e a cidade. Aqui a instrução SQL vai ser um update, vou estar atualizando a tabela clientes. Quais campos? O nome, eu vou atribuir o parâmetro nome. A cidade, eu vou estar atualizando com o parâmetro cidade. E a condição vai ser quando o código for igual ao parâmetro código. Nota que se eu não definir a condição, eu não sei qual cliente eu vou estar atualizando. Então aqui não posso esquecer do nome. Atualiza cliente. Vou salvar. Ok. Vamos. Então já tenho uma, duas, três, quatro. Vamos incluir agora a última história do procedure, que vai ser a que vai excluir os clientes. Então aqui eu vou estar precisando do código, né? Porque eu vou excluir um cliente com um determinado código. E a instrução SQL vai ser um delete from a tabela clientes, onde o código vai ser igual ao definido. E aqui o nome exclui cliente. Vou salvar. Então aqui eu já consigo visualizar na janela Database Explorer as minhas histórias de procedures criadas. Atualiza cliente, exclui cliente, inclui cliente, lista clientes e seleciona cliente. E aqui expandindo cada uma delas eu vejo quais são os parâmetros usados em cada uma. Então aqui eu já tenho as histórias de procedures criadas no banco de dados. Então, vamos criar agora a interface, que eu não vou estar utilizando nenhum assistente, eu vou fazer tudo via código. Então eu vou usar aqui a toolbox. Na guia data eu vou estar exibindo meus dados no Data Grid View. Nós veremos depois como iremos fazer isso. Certo? Deixa eu
ajustar aqui. E como a minha tabela possui 3 campos, eu vou estar colocando 3 labels e 3 test box no formulário. Então, um test box, segundo, terceiro, e a label poderia ter copiado, mas então aqui o nome das labels eu vou deixar como está, eu vou apenas mudar aqui a etiqueta. Aqui eu vou estar informando o código. Aqui o nome. E aqui a cidade. Vou dar o nome aqui, um título para o formulário, usando Storage Procedures. E aqui eu vou estar incluindo botões de comando. Aqui eu vou estar copiando para agilizar aqui a criação. Aqui eu vou exibir, selecionar, incluir, atualizar e excluir. Vou estar mudando aqui o nome das caixas de texto apenas para facilitar a identificação no código. TXT nome. Geralmente é aconselhável numa aplicação de produção que você nomeie os controles. Aqui também eu vou estar usando eu vou estar listar, né? Selecionar, incluir, atualizar, excluir. Então eu já tenho aqui a minha interface criada. Resta agora criar o código. Eu vou criar aqui nessa videoaula
o código para listar todos os clientes, só que antes disso eu preciso incluir alguns dados aqui, né? Então na opção eu voltei aqui na janela Database Explorer, opção seleciono a tabela clientes, show table data, e aqui eu vou incluir uns 3 ou 4 dados para poder estar exibindo ali, listando. Então ó, notem que como o código é um campo autoincremental, eu vou incluir nome, vou estar aqui usando apenas o primeiro nome, opa, ok, salvei aqui, salvar o projeto. Então eu vou criar a minha primeira história de procedure aqui na minha tabela, no meu projeto. Então eu vou aqui no evento clique do botão listar, vou estar chamando uma rotina para listar, lista clientes, e vou estar criando essa rotina que vai ser a minha história de procedure. Bom, basicamente a utilização do código usado aqui, a estrutura do código vai ser a mesma. Primeiro eu vou obter a conexão, então eu vou estar efetuando usando o objeto SQL Connection. Então para isso eu tenho que importar aqui, dar um import system data SQL client, que eu vou estar usando aqui as classes do SQL Connection, SQL Command no meu código. Então eu vou declarar um objeto connection do tipo SQL Connection. Note que aqui como eu declarei o namespace aqui em cima, eu posso estar usando o nome abreviado SQL Connection. Não teria que digitar aqui System Data SQL Client SQL Connection. Bom, então a minha conexão uniu SQL Connection. Então aqui eu vou estar informando a string de conexão. Mas a minha string de conexão, ela está onde? Ela está no arquivo appconfig. Então, eu vou obter a minha string de conexão do arquivo de configuração. Então, para isso, uma maneira rápida e fácil de obter isso no VB 2005, Visual Basic 2005, é usar o recurso my. My settings. Olha aqui, ele já me mostra aqui a string de conexão que foi salva. Empresa connection string. Pronto, obtive a conexão. Então eu vou abrir a conexão. E aqui eu vou estar usando um bloco try catch com a cláusula finally. Então essa estrutura aqui me permite capturar as exceções que porventura possam ocorrer. É interessante, quando trabalhar com banco de dados, sempre usar uma estrutura try catch. Então aqui eu vou estar utilizando a minha história de procedure. Então para isso eu vou usar um command. Então eu vou declarar um objeto comando do tipo SQL command,
igual new SQL command, e aqui eu vou estar usando o nome da minha Stored Procedure, que é, no meu caso aqui, vamos lá, eu estou listando os clientes, então eu acho que é SP lista clientes. Vamos confirmar para SP lista clientes. Então é isso mesmo, SP lista clientes. Como ela não tem nenhum parâmetro, ela é muito simples de ser utilizada, tá? Opa, e aqui eu vou estar usando na minha conexão. Acho que aqui o IntelliSense já me informa os parâmetros. Eu tenho que informar o comando, que é uma string, e uma conexão, que é do tipo SQL Connection. Certo? Criei o command. Tá? Vou criar um adaptador, do tipo SQL Data Adapter. New SQL Adapter. E vou criar aqui uma tabela, um objeto Data Table, chamado clientes que é do tipo Data Table. Agora eu vou preencher, eu vou usar o adapter e vou preencher a minha tabela. Vou dar um fill na minha tabela, no meu objeto Data Table, né? E o que eu estou querendo fazer? Eu estou querendo exibir aqui no Grid View, né? Então vamos dar um nome para o Grid View para ficar mais... Vou colocar aqui, ó, Grid View clientes. Então, vamos voltar aqui. Então eu vou pegar o Grid View clientes, Data Source, e vou atribuir o Data Table. Aqui, qualquer exceção que for que ocorrer, eu vou apenas estar exibindo uma mensagem, e aqui eu vou estar fechando. Aqui a cláusula find, ela é interessante porque ela sempre vai ocorrer, independente do que ocorra aqui dentro, eu vou sempre fechar a conexão. Então eu tenho sempre certeza de que a conexão foi fechada aqui. Então essa estrutura usada aqui, ou seja, a obtenção, a criação da conexão, a obtenção da string de conexão do arquivo de configuração usando o recurso my, a abertura da conexão, a definição de um comando listando o nome da Stored Procedure, a definição do adapter de um data table, preenchimento do data table e a atribuição do data table, né, ao data source do data grid view. Com isso aqui eu já posso exibir os dados no grid view. Então aqui, ó, a hora que eu clicar no botão listar, ele vai chamar a rotina que vai exibir os dados. Então vamos testar aqui. E para verificar se está tudo correto, olha, ele exibiu. Então eu vou listar. Pronto, ok. Então eu obtive aqui uma listagem de todos os dados da tabela clientes, usando uma Stored Procedure. Na próxima videoaula, eu estarei mostrando a criação e a utilização das demais Stored Procedures. Então, por hoje era isso que eu queria mostrar. Até a próxima videoaula.